O Espírito Santo está à procura de homens e mulheres que, apesar das quedas e fracassos, não desistem de lutar pela salvação. Às vezes, a nossa vida parece uma interminável história de promessas e fracassos que nos leva a quase desistir. Mas não desista de lutar pela sua salvação, pois Cristo nunca desistirá de lutar por você. A mensagem que você vai assistir a partir de agora será apresentada pelo pastor Alejandro Bulhon e faz parte de uma playlist que você pode encontrar no canal Nema Mensagens e Reflexões. Se você deseja apresentar esta mensagem na sua igreja, você pode obtê-la em PDF logo abaixo, na descrição do vídeo. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal agora mesmo e a compartilhar esta mensagem com seus amigos e familiares. Aproveite e deixe também o seu like e o seu comentário. Queridos, o texto para a mensagem desta noite está no capítulo 7 da Epístola aos Romanos. A partir do versículo 15, leo. Capítulo 7 de Romanos, a partir do versículo 15. Pois o que faço não o entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que detesto, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. E o versículo 24, queridos, é uma expressão de desespero. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Queridos, o versículo 24 é um clamor de desespero. Um clamor que leva muitas vezes o ser humano à loucura e ao suicídio. Terminei de dirigir uma semana especial numa grande igreja no Rio de Janeiro. E no fim da semana, um rapaz de uns 30 anos procurou-me e disse: pastor, eu acho que a única solução para mim é a morte. Eu perguntei por quê. E ele disse: pastor, eu conheço tudo que eu devo fazer. Eu também conheço tudo que eu não devo fazer. O que eu quero fazer, o que eu devo fazer, por mais que me esforço para fazer, não faço. E o que eu não quero fazer, por mais que me esforço para não fazer, faço. Só que ninguém sabe disso. Pastor, eu luto com meus sentimentos, luto com meus pensamentos. Diante da igreja eu me porto bem, mas lá no fundo de meu coração eu sei que eu sou um homem fracassado, um homem derrotado. Eu não posso controlar meus sentimentos, eu não posso controlar meus pensamentos. Eu acho que a única saída para mim é a morte. E eu conversei com aquele rapaz e dei alguns conselhos para ele, mas parece que não bastou, porque 2 semanas depois
eu fiquei sabendo da tragédia. Ele era casado sem filhos. Pediu para sua esposa visitar o irmão, os pais dela no sul do país. Ficou sozinho. Entrou na casa do banho, pegou uma corda e pendurou-se, se enforcou. Ninguém sabia. Passou 1 dia, 2 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. De repente toda a vizinhança começou a sentir um cheiro horrível. Detectaram que o cheiro feio vinha daquela casa. Perceberam que ninguém entrava, ninguém saía há muitos dias. Chamaram a polícia, arrombaram a porta, entraram e encontraram aquele quadro grotesco. O rapaz, já em estado de decomposição, pendurado do pescoço na viga. O que foi que aconteceu no coração daquele rapaz? Quando eu fiquei sabendo, fiquei enfermo muitos dias. Me perturbava a consciência. Pensei dentro de mim, aquele rapaz, o último grito de socorro, o dirigiu para mim. E parece que eu não consegui explicar a ele os mistérios da vida cristã. Ele enlouqueceu. Ele achou que a única saída para ele era a morte e se matou. Queridos, não é o único. Aqui nós encontramos a experiência de Paulo. Foi Paulo que escreveu a Epístola aos Romanos. E no versículo 24 ele disse: eu sou uma miséria, eu não presto, eu quero morrer. Quem me livrará deste maldito corpo que eu carrego dentro de mim? Porque Paulo disse: eu não compreendo minha vida. Eu sei tudo que Deus espera de mim. Eu sinto que eu gostaria de andar nos caminhos de Deus, mas dentro de mim parece que há outro que me obriga para andar pelos caminhos que eu não quero. Eu luto, eu me esforço. Eu não quero fazer as coisas erradas. Eu quero servir a Deus. Eu prometo que vou ser fiel a Ele. Eu me esforço, eu intento, mas não consigo. E aquele sentimento leva Paulo a um momento de loucura. E disse: eu não quero viver mais, eu não aguento esta vida. Eu sou um hipócrita que na igreja faz uma coisa e por trás faz outra coisa. Eu não aceito isto da minha vida. E agora eu pergunto para vocês, quando Paulo escreveu Romanos 7, estava convertido ou não estava convertido? Muitos dizem que aqui em Romanos 7, Paulo está falando da sua experiência quando não era convertido. Mas se você pega a epístola aos Romanos e começa a ler pelo contexto, não tem motivo para pensar que de repente, falando no tempo presente, Paulo vai para o tempo de atrás. Não. Paulo não está falando da sua experiência passada. Paulo está falando de sua experiência presente. E quando Paulo escreveu Romanos 7, ele já estava convertido. Ele se converteu quando ia perseguindo os cristãos caminho de Damasco e caiu. E se encontrou com Jesus e clamou. E num segundo, Jesus transformou a vida de Paulo. E quando se levantou, Paulo já estava convertido. Agora, meses depois da sua conversão, Paulo escreve Romanos 7 e diz: eu não compreendo o que acontece com minha vida. Eu sei que estou convertido, mas eu sinto que dentro de mim há duas pessoas.
Uma que se deleita em servir a Deus e outra que detesta andar nos caminhos de Deus. Há um Paulo que quer servir a Deus e obedecer seus mandamentos, e há outro Paulo que quer andar no lixo da vida. E aquele conflito perturba tanto o apóstolo que chega um momento que diz: eu sou um miserável, eu não presto, quem me livrará deste corpo de morte? Vem a minha pergunta esta noite: por que uma pessoa, depois de estar convertida, ainda continua sentindo vontade de pecar? E muitas vezes peca. As pessoas, depois da conversão, nunca mais sentem vontade de pecar? O que é a conversão? Há pessoas que dizem assim: pastor, eu não compreendo. Quando eu não era convertido, eu era feliz de alguma maneira, porque eu não experimentava luta em meu coração. Eu fazia as coisas erradas e de alguma maneira estava contente fazendo as coisas erradas. Mas depois da minha conversão, eu não tenho paz. Eu experimento uma luta terrível todos os dias, uma luta dentro de mim. Quero servir a Deus e não posso. Mas quando estou andando nos caminhos do mal, sinto que alguma coisa me puxa para os caminhos de Deus. É uma luta terrível. Será que eu não estou convertido? Então vem a pergunta: pessoas convertidas sentem vontade de pecar? Pessoas convertidas às vezes até pecam? O que acontece na hora da conversão? Nós precisamos entender a mensagem desta noite, porque senão nunca seríamos felizes na vida cristã. Queridos, escutem. Se na hora da conversão Jesus colocasse a mão no coração do homem e arrancasse a natureza pecaminosa do homem e a jogasse fora, e em lugar dessa velha natureza pecaminosa, Jesus colocasse a natureza de Cristo, a natureza que gosta de obedecer, colocasse essa natureza no coração do homem, se isto fosse verdade na hora da conversão, então depois da conversão, o homem nunca mais sentiria vontade de pecar. Porque o que é o que faz sentir a vontade de pecar? O que é o que sente gostinho pelas coisas erradas? É a natureza pecaminosa. Mas se na hora da conversão Deus arrancasse de nós a natureza pecaminosa e a jogasse fora e colocasse dentro de nós a natureza de Cristo, então já nunca mais teríamos vontade de pecar. De repente nos nasceriam umas asinhas aqui, como de anjos, e partiríamos voando para os céus. Já não teríamos mais nada que fazer nesta terra. Mas acontece que na hora da conversão não sucede isto que estou falando. E isto me levou tempo para entender. Porque eu pensava que na hora da conversão, Jesus colocava dentro de mim a natureza de Cristo, que gosta de obedecer. E o que acontece com a outra natureza? Bom, desaparecia. E isso não é verdade. Porque se a velha natureza pecaminosa desaparecesse na hora da conversão, então pois já não teríamos mais vontade de pecar. Mas então o que acontece na hora da conversão? Desculpem a ilustração que eu vou fazer. Na hora da conversão, Deus dá um golpe na natureza velha, pecaminosa, que gosta de pecar. Deus dá um golpe tão forte nela que mata a velha natureza. E no mesmo momento, Deus coloca dentro de nós a natureza de Cristo, que é uma natureza recém-nascida, a nova criatura. Coloca dentro de nós uma nova natureza que gosta de obedecer. A Bíblia chama isso a mente de Cristo.
o novo coração, a natureza que gosta de obedecer, que é um nenê recém-nascido. Mas a minha pergunta é a seguinte: e o cadáver da velha natureza, o que acontece com ela? Não sai de nós, fica dentro de nós. Aí está o X da questão. Ontem à noite, se você não estava convertido e você veio com fé aqui, dizendo: Senhor, converte-me, opera um milagre na minha vida, nesse momento, sabe o que Deus fez? Deus deu um golpe tão forte na velha natureza que matou a velha natureza. A velha natureza morreu. E no momento, Deus colocou em teu coração a natureza de Cristo, que gosta de obedecer. E cadê o cadáver da velha natureza? Ficou dentro de você, dentro de mim. E o que acontece agora? Queridos, a partir do momento de nossa conversão, nós passamos de certa maneira a ser homens com duas naturezas. Uma natureza que gosta de obedecer, que é a natureza de Cristo, um nenê recém-nascido. E outra natureza que é o cadáver da velha natureza que está dentro de nós. Mas esse não seria muito problema. Um cadáver incomoda, mas um cadáver não controla, não manda, não faz nada. Um cadáver, o pior que pode fazer é incomodar. Vamos a dizer, coloca aqui para lutar um cadáver e um nenê. Quem vai vencer? O nenê. Porque o nenê pode subir em cima do cadáver, pode engatilhar, pode fazer o que quiser. O cadáver não se mexe. Você entende? No momento da conversão, nós temos agora a criança recém-nascida da nova natureza, que gosta de servir a Deus, que gosta de amar a Deus, que gosta de obedecer. Mas o cadáver da velha natureza está dentro de nós. Mas, embora o cadáver incomodasse, a criança recém-nascida controlaria a nossa vida. E à medida que a criança vai crescendo, a nossa vida cada dia seria mais de obediência e obediência e obediência. Mas sabe aonde está o problema? Que este cadáver da velha natureza, na hora da conversão morre, mas a morte dela não é definitiva. Não é uma vez morta, para sempre morta, não. A morte dela é circunstancial. Pastor, o que está querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: que aí está o cadáver. Se você não passar nem um pouquinho de comida para esse cadáver, vai continuar cadáver. Mas se você passar um pouquinho de comida, esse cadáver vai abrir um olho. Você passa mais um pouco de comida, vai abrir o outro olho. Passa mais um pouco de comida, vai levantar um ombro. Passa mais comida, vai levantar o outro ombro. E se você continuar alimentando a velha natureza, daqui a pouco a natureza que na hora da conversão era cadáver, já não é mais cadáver, já ressuscita, cobra fôlego, cobra força. E agora encontra que esse corpo tem outra natureza recém-nascida, uma criança, só que este cadáver ressuscitou, velha, experiente, ao lado de uma criança. Começa a grande luta. Por um lado, a velha natureza empuja a natureza de Cristo e toma o volante de nossa vida e quer dirigir nossa vida. Mas ao mesmo tempo, a natureza de Cristo, criança como é, empuja a natureza velha e quer tomar o controle da vida. Aí a velha natureza empuja a natureza de Cristo e quer tomar o controle da vida. É por isso que depois da conversão sentimos a luta. Para haver luta, tem que haver duas pessoas. Se houvesse só uma pessoa, não pode haver luta.
É por isso que antes de você estar convertido, não tinha luta. E depois da conversão, você tem luta. Então, se você experimenta em sua vida uma luta terrível entre querer fazer o bem e não poder, querer andar pelo mal, mas ao mesmo tempo querer servir a Deus, e essa luta terrível, essa é a maior prova de que você está convertido. Porque se você não estivesse convertido, a natureza velha dominaria e controlaria a vida à vontade. Mas por que você não se sente bem fazendo mal? Porque a natureza de Cristo existe, já está em seu coração. Na hora de sua conversão foi implantada em você. E agora quer controlar a vida. E queridos, a partir do momento de nossa conversão, a vida vai tornar-se uma luta entre ambas naturezas, querendo tomar o controle da vida. A pergunta é: qual delas vencerá a batalha? E isso vai depender. Depender de quê? Vou te fazer uma ilustração. Vamos a imaginar que aqui é uma arena de batalha. E eu coloco aqui duas feras terríveis. Se agarram numa luta à morte, mas eu separo as feras, levo esta para aqui e esta outra para aqui. Agora, cada uma numa jaula. A esta eu dou comida 24 horas por dia. Comida, água, descanso, sombra, água fresca, comida, 24 horas, comida à vontade. A essa outra, passa 4, 5 dias, não dou nada. Aí me lembro dela. Só para não morrer, pego um bocadinho de comida, pronto, nada mais. A esta outra, comida e mais comida. Passa 4, 5 dias, me lembro da outra. Pego um pouquinho de comida, toma aí. Um mês depois, eu tiro as duas feras para a arena da batalha. Esta que não pode nem ficar em pé, de faminta, famélica, magra, desnutrida. E esta outra cheia de vida, porque dei comida cada minuto e cada hora e cada dia. Coloco as duas na arena da batalha. Digam-me, qual delas vai vencer? É lógico, a que estiver melhor alimentada. Queridos, a partir do momento de nossa conversão, aqui em nosso coração, há duas feras. A natureza pecaminosa que quer controlar a vida e a natureza de Cristo que também quer controlar a vida. Qual delas vai vencer? Isso vai depender. Depender de quê? Qual das naturezas você alimenta mais? Você pode estar perguntando, pastor, não estou entendendo. Como é que se alimenta as naturezas? Então vou explicar. Tudo que entra pelos 5 sentidos é alimento para uma ou para outra natureza. O que entra pelo olfato, o que entra pelo paladar, o que entra pelo tato e principalmente o que entra pelos olhos e pelos ouvidos. Tudo que entra em nossa mente através dos 5 sentidos é comida para uma ou para outra. Agora, todas as coisas erradas que vemos, que ouvimos, que tocamos, que cheiramos, que comemos, é comida para uma ou para outra. Eu digo, todas as coisas erradas que vemos e que assistimos são comida para a velha natureza. Todas as coisas boas, nobres, puras, limpas que vemos, que assistimos, que ouvimos, são alimento para a velha, para a nova natureza. Desde que levantamos até que deitamos, o que lemos, o que vemos, o que falamos, o que escutamos, o que assistimos, tudo
é comida para uma ou para outra. É por isso que temos que selecionar o que vemos, o que ouvimos, o que falamos, o que tocamos, o que cheiramos, o que comemos. Porque tudo que entra pelos 5 sentidos é comida para uma ou para outra. Agora vejam, vou falar do Brasil porque eu não conheço a realidade aqui. O brasileiro, termo meio, assiste de 4 a 5 horas de televisão por dia. Díganme, dessas 4 a 5 horas, quanto é comida para a natureza de Cristo? E quanto é comida para a natureza má? Vocês percebem? Então o que acontece? Todos nós somos um dia convertidos, mas acontece que a velha natureza damos filme, televisão, revistas, jornais, livros, piadas sujas, imorais, e isto e aquilo, e música rock, e música com mensagens terríveis, que só falam do mal, que só falam do romanticismo doentio, do pecado, de sexo, de isso, de aquilo. Comida, comida, comida e comida para a velha natureza. Passa 2, 3, 4 dias sem ler a Bíblia, porque o que é alimento da nova natureza é a leitura da Bíblia, a oração, a leitura de livros bons, de revistas bons, ouvir discos de música boa, de himnos, de cânticos, de louvor, de alabança. Tudo isso é a comida da velha natureza, da nova natureza. Mas nós damos comida para esta, e comida, e comida. Passa 2, 3 dias, me lembro da coitada natureza de Cristo. Abro minha meditação matinal, listo, já pronto, nada mais. Agora esta, 24 horas por dia, comida e comida e mais comida. Passa 2, 3 dias, agarro minha lição da escola sabatina, uma lidinha rapidinho, pronto, já está. Quando chega o momento das duas se enfrentarem, a pobre natureza de Cristo não tem nem para começar. Estamos convertidos, mas quem domina e controla a vida é a velha natureza que ressuscitou, porque depois da conversão continuamos alimentando. E a pobre natureza de Cristo só tem forças para incomodar de vez em quando, porque não tem forças para vencer. Agora escutem, vocês já perceberam que depois de uma semana de oração, termina a semana de oração, a semana seguinte geralmente é uma semana de vitórias. Já perceberam isso em sua vida? Por quê? Sabem por quê? Porque na semana de oração você recebeu uma superdose de vitamina para a nova natureza. Ela ficou forte e na semana seguinte a coitada da velha natureza passa mal, porque a natureza de Cristo esmaga a velha natureza. Mas na semana seguinte paramos de alimentar a nova natureza. Continuamos alimentando a velha e 15 dias depois a velha natureza novamente dominou a nova natureza. Agora a esperar a próxima semana de oração. E nossa vida vai indo assim. Mas queridos, não precisamos viver nesta luta terrível. É uma opção de vida. Se nós decidimos, vamos a matar de fome a velha natureza, vamos a esquecer dela, vamos a começar a alimentar a natureza de Cristo. Queridos, se nós alimentarmos a natureza de Cristo, ela vai cobrar força, ela vai ser forte e a pobre natureza pecaminosa não vai poder derrotar. Se um dia nos perdermos, talvez não será porque não fomos convertidos. Se um dia nos perdermos, será porque, apesar de termos sido convertidos, não aprendemos a conviver com as duas naturezas. E como se convive com elas? Matando de fome a natureza má e alimentando diariamente a natureza de Cristo. Embora, enquanto estivermos nesta terra, nunca a natureza má ficará completamente morta. E sabem por quê?
Porque queiramos ou não queiramos, enquanto vivermos neste mundo, sempre estará filtrando um pouquinho de comida para a natureza má. No ônibus, há uma música, pronto. Não queremos, mas passou comida. Estamos indo na rua, encontramos um outdoor. Não queremos, entrou a mensagem, entrou a comida. Ligamos a televisão para um programa bom, se filtra a comida para a velha. Então, enquanto estivermos neste mundo, a natureza de Cristo sempre estará, a natureza má, pecaminosa, sempre estará incomodando, sempre estará recebendo um pouco de comida, sempre aí dando suas manadas. Mas, se nós conscientemente alimentarmos a natureza de Cristo, ela sempre estará no controle da vida. Embora a outra incomode de vez em quando, a natureza de Cristo controlará a vida. E agora vem a pergunta, pastor, até quando vai incomodar a natureza má? Até quando Cristo voltar. Porque quando Cristo voltar, vai acontecer um milagre, outro milagre. O milagre da glorificação. Que é isto de glorificação? Paulo disse, isto mortal será vestido de imortalidade, e isto corruptível será vestido de incorrupção. Naquele dia sim, quando Cristo voltar a esta terra, aí sim, Ele arrancará definitivamente a natureza pecaminosa. Aí sim a arrancará, a jogará fora para sempre. E a partir desse momento, nunca mais teremos vontade de pecar. O mal não se levantará pela segunda vez, disse o profeta. Aí sim, viveremos em paz eternamente. Mas enquanto Cristo não voltar, a natureza velha estará sempre incomodando a vida. E temos que aprender a conviver com ela, matando-a de fome. Se passar comida, que passe o que não podemos evitar. Mas por que voluntariamente alimentar a velha natureza? Queridos, esta noite eu quero dizer algo interessante para vocês. Paulo lutou, chorou, desesperou-se em certo momento de sua vida. Mas há alguns anos atrás, eu estive aqui em Roma, na prisão onde Paulo passou seus últimos momentos de vida. E quando eu entrei naquela prisão, a prisão Mamertina, e percebi que muitos anos atrás, aquele velhinho esteve preso lá, escrevendo a carta a Timóteo. E naquela carta escreveu: combati o bom combate, acabei a corrida, a carreira, guardei a fé, venci. Aquele Paulo que um dia disse, eu sou uma miséria, que faço com minha vida? Não consigo andar como eu quero, não consigo obedecer. Aquele Paulo descobriu o segredo. E um dia, velhinho já, disse, completei a carreira, combati o bom combate, venci. Agora só aguardo a coroa de justiça que me dará o Senhor juiz justo. E não só a mim, também aos amigos e irmãos de Porto, em Portugal. Para você também. Então, querido, se você está vivendo aquela luta terrível, se você um dia já foi convertido, mas depois de sua conversão errou e caiu, em algum momento você se sente fracassado, derrotado, e em algum momento entrou na sua cabeça o pensamento de que você nunca conseguirá. Esta noite Jesus olha para você e diz, filho, eu te amo. E você conseguirá sim, mas você tem que aprender a matar de fome a natureza má e alimentar a natureza nova. Não importa quem é você, Jesus ama você. Ele está convidando você para um novo estilo de vida. Ele está com os braços abertos, dizendo, filho, eu quero fazer de você um homem poderoso.
O cigarro que não pode vencer, eu te ajudarei a vencer. A droga que você não pode deixar, eu te ajudarei a deixar. Se estou pregando esta noite para uma vítima do homossexualismo, eu conheço pessoas que Cristo libertou. Se estou pregando para uma mulher que perdeu a dignidade e o respeito próprio, eu conheço pessoas em quem Cristo triunfou. Se estou pregando para um jovem viciado do álcool que não pode largar o vício, eu conheço pessoas a quem Cristo fez vitoriosas. Você não precisa parar com tudo que está fazendo para vir a Jesus. Você tem que vir a Jesus como está, trazendo sua vida do jeito que você é. Tem muitas pessoas que dizem: eu vou me entregar a Jesus, eu vou me batizar, eu vou me unir à igreja quando eu parar de fumar, parar de beber, largar as 4 mulheres que tenho, quando eu mudar meu caráter, mudar meu temperamento, quando eu corrigir minha vida, eu irei a Jesus. E eu te digo uma coisa: se você espera mudar de vida para vir a Jesus, você nunca virá a Jesus. E sabe por quê? Porque você, longe de Jesus, nunca poderá mudar de vida. Nunca poderá vencer as dificuldades que há em sua vida. Nunca poderá quebrar as correntes que o amarram. Quando o filho pródigo percebeu a tragédia de sua vida, quando o filho pródigo viu-se rodeado de porcos, com as roupas manchadas de estércol de pombo, de porco, com o cabelo sujo e grande, com as unhas negras e sujas, cheirando a porco. Quando o filho pródigo percebeu sua tragédia, ele não tomou banho, cortou o cabelo, aparou o cabelo, cortou as unhas, botou um perfume e, bem cheiroso e trocado de roupa, voltou para seu pai. A Bíblia diz isso? Não. Ele foi a seu pai do jeito que estava, cheirando a porco, os piolhos caindo por seu cabelo sujo, unhas negras, largas, compridas. Foi assim para o pai. E a parábola diz que o pai saiu e quando viu seu filho, quis abraçá-lo, mas no momento de abraçá-lo disse: que nojo, não posso abraçar meu filho desse jeito. Por favor, venham, banhem meu filho, troquem de roupa, porque eu quero abraçá-lo, mas assim sujo não posso. É isso que a Bíblia diz? Não. Querido, eu quero que você entenda. Deus nunca poderia ter nojo de seu filho. Não importa quem é você, não importa o que há em sua vida passada, não importa quão baixo você caiu, não importa quão longe você foi, Deus nunca poderia ter nojo de você. Tem que ir a Jesus como você está. Tem que levar sua vida, se está cheia de virtudes ou se está cheia de defeitos, se está cheia de coisas boas ou más, tem que ir a Jesus e dizer: Senhor, estou aqui, faz um milagre na minha vida, transforma minha vida, aceita-me como sou. E o Senhor Jesus te abraçará e te beijará, e é no seu amor que você será transformado. Alguns anos atrás eu estava pregando nos Estados Unidos. Cheguei tarde para a hora do almoço, estava hospedado num colégio nosso. Mas o pastor me disse: pastor, vá para o refeitório, as meninas vão preparar uma salada para você. E efetivamente fui para o refeitório e as alunas prepararam um almoço para mim. Eu estava sozinho, almoçando. As meninas estavam lavando os pratos, enxugando, limpando a cozinha. E vi uma menina morena, escurinha, cantando um hino que me partiu o coração. E quando alguém veio procurar os pratos, eu perguntei: quem?
é aquela menina que está cantando. E ela me disse: pastor, ela tem uma história muito bonita, fale com ela. E depois eu perguntei para ela: olha, por que você canta aquele hino com tanta emoção? A menina chorava enquanto cantava. E ela me disse: pastor, vou lhe contar minha história. Eu tinha 15, 16 anos. Vivia na Carolina do Norte, no interior. Sonhava com ser uma cantora famosa, uma atriz de cinema, de televisão. Sonhava com ver meu nome nas manchetes das revistas, dos teatros. E um dia decidi fugir de casa. Deixei um papel escrito para meus pais: queridos pais, não fiquem tristes, eu voltarei. E quando eu voltar, vocês sentirão orgulho da filha que vocês têm. Serei famosa e rica. E eu comprarei a fazenda que vocês tanto sonharam. Deixou sua cidade e foi para Nova York. A grande cidade das luzes. A grande cidade de Nova York. E começou a tentar abrir-se caminho na vida para gravar um disco. Um dia alguém disse: olha, se você esta noite sair com aquele rapaz, ele vai te ajudar a gravar o disco. E aquela noite saiu com aquele rapaz. E a outra noite saiu com outro rapaz. E a outra noite saiu com outro rapaz. E um dia descobriu que ninguém estava a fim de ajudá-la a gravar disco nenhum. Todo mundo só queria se aproveitar dela. Então ele disse: eu vou gravar um disco por minha conta. Começou a trabalhar como garçonete num restaurante. Como podia, com salário de garçonete e as poucas propinas que recebia, gravar um disco? Um dia, quando já estava terminando suas atividades no restaurante, um rapaz disse para ela: você gostaria de ficar comigo esta noite? E colocou 2 notas de $100 na sua mão. E aquela noite ela saiu com aquele rapaz. E entendeu que ela podia juntar dinheiro para gravar seu disco dessa maneira. E começou a vender seu corpo por $200. E o tempo foi passando. E foi se acabando. Depois começou a vender seu corpo por $150. Depois por $100. Depois por $50. E acabou vendendo seu corpo nas ruas miseráveis de Nova York. Tinha aprendido a fumar, tinha aprendido a beber, tinha perdido a dignidade, o respeito próprio, os sonhos de ser rica e famosa e gravar um disco tinham ido ao lixo. Era um lixo. Andava vendendo seu corpo por qualquer pouco de dinheiro. Não valia nada. Tinha 22 anos. A vida tinha praticamente acabado para ela. Uma madrugada estava sentada na calçada, quando alguém entregou para ela um folheto. Ela guardou na bolsa. No dia seguinte acordou, era 3 da tarde, num quartucho, num quarto pestilente de um hotel barato de Nova York. Estava com fome. Decidiu procurar comida. Abriu a bolsa para tirar o pente e arrumar o cabelo. Então encontrou o folheto e olhou. Começou a ler. E naquele folheto viu retratada a sua vida.
e começou a chorar. Aí naquele folheto dizia que Jesus amava ela, que não importa o que ela tivesse feito com sua vida, havia oportunidade para ela, que Jesus morreu para salvá-la, que seus sonhos podiam ser reconstruídos. Aí embaixo do folheto estava o endereço de um templo. E aquela noite a garota foi para aquele templo. Era uma igreja adventista do 7º dia em Nova York. Sentou-se com vergonha lá atrás. Um pastor entrou e começou a pregar. E aquela mensagem tocou o coração daquela menina. E ela entendeu que tinha que mudar de vida. E entendeu que nem tudo estava acabado. Que Jesus amava e que Jesus lhe dava uma nova oportunidade. E quando terminou a mensagem, procurou o pastor e contou sua história. E o pastor disse: filha, você crê que Deus pode mudar tua vida? Sim, pastor. Então fica aqui. E o pastor saiu e procurou sua esposa. Demorou como meia hora, depois voltaram com a esposa. E disse: filha, você está disposta a deixar de vender seu corpo nas ruas? Você está disposta a entregar sua vida a Jesus do jeito que você é? Você crê no poder transformador de Cristo? E ela disse: pastor, só me resta aceitar Jesus. Não tenho mais para onde ir, não tenho mais o que fazer com minha vida. E o pastor se ajoelhou com ela e oraram, o pastor, a esposa e a garota. E quando se levantaram, o pastor e a esposa abraçaram ela e disseram: filha, agora você é uma nova criatura. Você é uma filha de Deus e também você é a nossa filha. Nós perdemos uma filha a tempo. E esta noite Deus nos devolve a filha. Você vai para casa conosco, vai morar conosco, vai ser nossa filha. Ela não podia acreditar o que estava ouvindo. Mas depois ela disse: pastor, então deixe ir ao hotel para trazer minha roupa. E o pastor disse: filha, não. A roupa do hotel é da mulher que morreu esta noite aqui. Você acaba de nascer. Você não tem roupa. A gente vai arrumar a roupa para você. 2 anos depois, o pastor conseguiu uma vaga para esta menina em nosso colégio. E ela foi para estudar lá no colégio. E agora ela, chorando, cantava este hino e dizia: pastor, todo mundo olha para mim e diz: aí está a menina vitoriosa. O que ninguém sabe é que todo dia eu me agarro de Jesus. Ele é minha segurança, Ele é minha fortaleza. Eu não passo de uma criança débil, fraca. Toda minha força está em Cristo. Ele é minha salvação, Ele é minha vida, Ele é minha justiça. Eu sem Cristo não sou nada. Querido, Sonete vai cantar o hino que aquela moça estava cantando lá nos Estados Unidos. Mas enquanto ela canta, eu vou pedir uma outra coisa. Eu vou fazer um convite especial esta noite. Não é um convite para os membros da igreja. Por favor, entendam-me bem. Não é preciso que nenhum membro de igreja se levante e venha aqui. É um outro convite. É um convite para os amigos que ainda não estão batizados pelo batismo bíblico em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
que esta noite gostariam de abrir o coração a Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu vou a Ti, levando-te minhas virtudes, meus defeitos, minha vida como eu sou. Talvez você não é nem de longe como esta menina, talvez você é um grande e bom cidadão, se porta bem, maravilhoso, um homem muito bom, mas lá no fundo de seu coração há um vazio que dói. Você precisa de Cristo, você precisa entregar-lhe a vida, viver com Ele. E esta noite eu te convido, se você quer abrir seu coração a Jesus e dizer: Senhor, eu te entrego minha vida e eu quero unir-me à Tua igreja nesta terra, e eu quero um dia ser batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Se você quer fazer isso, querido, e estar pronto quando Cristo voltar a esta terra para ir com Ele, sabe o que eu vou te pedir? Eu vou pedir que você se levante, desça da arquibancada, entre por esse corredor e entre por essa porta e venha até aqui. Você vai dizer: pastor, o Senhor está querendo dizer que eu vou me levantar, vou desfilar tudo isso para chegar aí? É isso mesmo que estou te pedindo. Pastor, eu não vou fazer. Vai fazer sim, porque não sou eu que está chamando você. É o Senhor Jesus que te disse: filho, vem a mim. Mas pastor, eu nunca fiz isso. Eu sei. Um dia Jesus se levantou e veio a este mundo para buscar você. Esta noite, por favor, levante-se você e venha ao encontro de Jesus. Então não importa quem é você. Aqui está a primeira pessoa chegando. Glória a Deus pela decisão desse rapaz. Venha aqui, por favor. Sonete começa a cantar. E lentamente você comece a se levantar e a chegar aqui, entregando sua vida a Jesus, expressando seu desejo de unir-se à igreja de Deus, de ser batizado um dia. Não tenha medo. Venha. Eu poderia ficar feliz e louvar o nome de Deus por estas pessoas maravilhosas que vieram aqui. Mas se eu terminasse aqui, eu deixaria você sofrendo allí sentado. Porque o Espírito de Deus está chamando você. Neste momento há duas vozes que você sente. Uma voz que te diz: filho, vem, vem. Outra voz que te diz: não, não vai, não vai. A primeira voz é a voz de Jesus. Por favor, vem, enquanto é tempo. Enquanto você sente que Deus te chama, vem. Não fica sofrendo aí. Esta noite eu sinto aqui no meu coração que há pelo menos umas 10 pessoas mais que virão aqui. Eu não sei quem são. Se eu te conhecesse, eu iria, te traria, mas eu não te conheço. Eu só sinto que pelo menos 10 pessoas mais se levantarão e virão. Eu quero saber onde estão essas 10 pessoas. Quem é a primeira dessas 10 pessoas que virá aqui? Você está sofrendo aí no seu coração. A voz de Deus está chegando até você. Você está lutando com o Espírito de Deus. Você vê esse caminho muito comprido e sente que está longe. Vem, eu te espero. Outro dia em São Paulo terminei e um homem me abraçou na porta chorando e disse: pastor, por que não me esperou? Por que não me esperou 30 segundos mais? Eu ia me levantar. Bom, esta noite vou te esperar, porque eu sei que você virá. Glória a Deus. Lá vem 3 pessoas. Lá vem a quarta, quinta, 6, 7, 8, 9. Está você por aí? Levanta-te, vem. Esta é a tua oportunidade. A Bíblia diz: se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vosso coração. Você está sentindo a voz de Deus? Então vem. Vem aos braços de Jesus. Você sente que teu coração parece que vai sair. Teus pés estão tremendo, tuas pernas parecem de chumbo, não está conseguindo vir. Jesus pode fazer tudo por você, menos trazer você pela força. Você tem que vir porque você quer. Glória a Deus pela decisão dessa menina. Onde está você? Está vindo? Vem cá. Eu vou fazer a oração final.
Mas enquanto eu estiver orando, se você sente que deve levantar-se e vir, não fique sofrendo aí onde está. Venha aos braços de Jesus. Vamos a orar. Pai querido, estás vendo esta noite a estas pessoas que se levantaram e viram aqui à frente? Não foi fácil, Pai. Lutaram em seu coração, mas sentiram tua voz chamando e não conseguiram ficar sentadas lá. Vieram. Agora eu te peço um favor, vem esta noite e abraça cada um destes filhos bem forte contra teu peito e deposita em seu fronte o beijo de tua paz e fala para eles: filho, eu te esperei a vida toda, que bom que você veio hoje. Pai querido, abre as janelas dos céus e derrama bênçãos abundantes na vida destas pessoas, em sua vida familiar, em sua vida material, em sua vida financeira, em sua vida profissional. Que eles sintam que a vida com Cristo é completamente diferente da vida sozinhos. Estão aqui porque querem conhecer mais tua palavra, querem estudar mais. Um dia querem unir-se à tua igreja, um dia querem experimentar a beleza do batismo. E um dia, quando Cristo voltar, eles querem estar presentes para ir contigo. Pai, esta noite vai com eles. Leva-os com tua paz para casa, que durmam em paz, que sintam sua vida perdoada, sua vida transformada. E amanhã trá-los novamente. Te suplico em nome de Jesus. Amém.